Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos hoje aqui no centro de Salvador, que já era o centro de Salvador no início do século XIX, para falar sobre o processo de independência do Brasil na Bahia. Aqui na Bahia as coisas se deram um pouco diferentes do Brasil. Estamos num local chamado Praça da Aclamação, muito próximo, ao Campo Grande. Atrás de mim nós temos o Forte de São Pedro, um dos locais pontuais nessas lutas pela independência do Brasil na Bahia. E é daqui que a gente vai contar essa história. As pessoas se perguntam ainda hoje o que é que se comemora no 2 de julho aqui em Salvador. E é costume a gente ouvir dizer a independência da Bahia. Mas a Bahia nunca ficou independente. Então tem alguma coisa estranha, nessa forma de se referir ao evento. O que se comemora no 2 de julho é a independência do Brasil na Bahia. Porque 2 de julho marca a fuga das tropas do general Madeira de Melo, intendente português, comandante português de armas aqui em Salvador, abandonando Salvador, e os brasileiros tomando posse da capital da Bahia e finalmente aclamando Dom Pedro aqui também na Bahia, imperador do Brasil. Esse processo todo tem uma longa história e ela começa com a vinda da corte portuguesa em 1808 aqui para o Brasil e o Brasil se transformando em Reino Unido a Portugal e fortalecendo a vontade dos brasileiros de se separar da coroa lusitana. Em 1820, era hora de Dom João VI voltar para Portugal. Os portugueses tinham feito a Revolução Constitucionalista do Porto, exigiram a volta da família real e o príncipe regente Dom Pedro fica aqui no Brasil representando a corte portuguesa. Aí é que as coisas começam a ficar cada vez mais difíceis, porque a reunião das cortes de Lisboa vão propor a recolonização do Brasil. E a vontade dos brasileiros era exatamente a oposta, era tornar o Brasil definitivamente livre de Portugal. Então, em 1822, fevereiro de 1822, chega aqui em Salvador o brigadeiro português Inácio Luiz Madeira de Melo para tomar posse como comandante de armas de Portugal aqui na Bahia. Era uma medida drástica, porque o Madeira de Melo, como comandante de armas, seria a maior autoridade de Salvador, substituindo o antigo governador da capitania, que havia sido destituído do seu cargo. Tudo isso porque, desconfiados de que em várias capitanias do Brasil existiam movimentos sediciosos para se separar de Portugal, as cortes portuguesas então resolveram colocar no governo de cada capitania dessas, inclusive a Bahia, um comandante, um militar português, para garantir pela força da arma que qualquer movimento pró-independência fosse debelado. A ideia das cortes de Lisboa de mandarem militares como comandante de armas para várias capitanias do Brasil não agradou os brasileiros, assim como foi na Bahia, foi no Ceará, foi no Grão-Pará, foi no Mato Grosso. Aqui na Bahia foi indicado em setembro de 1821 o brigadeiro Madeira de Melo para ser comandante das armas na Bahia. Ele chega aqui em fevereiro de 1822, com documentação incompleta, de forma que o comandante de armas provisório aqui em Salvador, Pedro Freitas Guimarães, não vai aceitar de pronto a posse do Madeira de Melo. Se sentindo traído, Madeira de Melo então vai se juntar com as forças portuguesas aqui na cidade, que era uma cidade que tinha muitos portugueses, e vai atacar os centros, os focos, os quartéis comandados por militares brasileiros. O principal acontecimento, o principal desenrolar dos acontecimentos se dá aqui no Forte de São Pedro, aqui bem pertinho de onde a gente está. É onde os soldados brasileiros se aquartelam para enfrentar os portugueses comandados pelo Madeira de Melo. De 19 a 23 de fevereiro de 1822, os quartéis que estavam em posse dos portugueses aqui em Salvador, que eram a maioria, atacam com tudo o Forte de São Pedro. O Forte do Barbalho e o Forte de Santo Antônio do Carmo, principalmente, direcionam seus canhões. Com aquela artilharia toda, não foi muito fácil para os brasileiros resistirem. Então, dia 23 de fevereiro de 1822, os brasileiros já estavam derrotados. Diante da vitória portuguesa, o que a gente viu nas ruas do centro de Salvador foi uma coisa inimaginável. Os soldados portugueses fizeram arruaças, invadiram residências, estupraram mulheres, mataram pessoas. Tudo isso chocou muito os soteropolitanos. Com a invasão de Salvador pelas tropas do Madeira de Melo, os soteropolitanos se sentiam inseguros em permanecer em Salvador, de forma que as pessoas que tinham condição fogem para as vilas do Recôncavo,
tentando escapar do cerco dos portugueses na capital. Cachoeira recebe grande quantidade dessas pessoas, desses soteropolitanos, assim como as vilas de Santo Amaro e de São Francisco do Conde. Mas é aqui em Cachoeira que as lutas realmente se iniciarão. Por quê? A cidade fica localizada em um ponto estratégico para a economia da Bahia, desde a época das capitanias hereditárias. Aqui nós temos o Rio Paraguaçu e um pouco adiante de mim a foz desse Rio Paraguaçu que desemboca na Baía de Todos os Santos. Então, ao mesmo tempo, Cachoeira era o grande entreposto para os sertões da Bahia e daqui também a produção do recôncavo era escoada pelo Paraguaçu através da Baía de Todos os Santos até o Porto de Salvador. Então, era um local estratégico. A riqueza econômica de Cachoeira, as propriedades rurais de Cachoeira vão atrair pessoas importantes, militares, comerciantes, políticos de Salvador, que buscarão então refúgio aqui, fugindo das perseguições dos soldados portugueses do Madeira de Melo. É por isso que aqui em Cachoeira é que se iniciarão a partir de 25 de junho de 1822 as lutas pela independência do Brasil na Bahia. Ô Rodrigo, eu estava aqui sentada só analisando, olha que ventinho gostoso, à beira do Rio Paraguaçu, né? O que seria no passado, né, esse rio para o Brasil, né, para a economia brasileira? É importante falar isso porque assim, o Rio Paraguaçu, assim como outros rios dessa região, como o Rio Jaguaribe, né, o Rio Sergipe, então são rios que possibilitaram que se conquistassem terras para o interior, né? E cidades como Cachoeira, que ficam quase na foz desse rio, são cidades importantíssimas, porque serviam então como entreposto comercial, tanto para escoar a produção do recôncavo para o sertão, quanto para escoar também para a Baía de Todos os Santos, chegar a produção açucareira para exportação e através do Porto de Salvador embarcar para a Europa. Para a Europa, produto de exportação. Também é lógico que Cachoeira tem um grande valor, não só econômico, como político, social, mas principalmente cultural. Não é à toa que aqui tantos engenhos se desenvolvem. Não é à toa que na época das guerras pela independência no Brasil da Bahia, as pessoas de condição de Salvador fogem para suas propriedades aqui em Cachoeira, né? E outras cidades vizinhas do Recôncavo, como Santo Amaro, como São Francisco do Conde, como Nazaré das Farinhas, Jaguaribe, Valença, todo mundo envia pessoas de representação para Cachoeira, para ajudar a tomar as decisões que vão deflagrar as guerras pela independência. E aí nós vamos ver um grande interesse político, né, de manter essa cidade como sede até do governo central, que é Salvador. Exatamente. Nós agora estamos no espaço mais importante das lutas de independência do Brasil aqui na Bahia. É a Praça da Câmara Municipal, a Casa de Câmara e Cadeia daqui de Cachoeira, né? Foi nesse espaço aqui que as principais decisões do 25 de julho de 1822 se passaram, aconteceram. Por quê? Aqui nesse espaço foi onde Dom Pedro I foi aclamado pela população de Cachoeira, né, e pelas comarcas do Recôncavo da Bahia. O que estava acontecendo naquela época? As cortes de Lisboa estavam reunidas para tentar recolonizar o Brasil. Dom Pedro era príncipe regente. Em várias províncias do Brasil já havia acontecido a aclamação de Dom Pedro. E aqui na Bahia, por conta de Salvador estar ocupada pelas tropas portuguesas comandadas pelo brigadeiro Madeira de Melo, já existia um cuidado, né? Os portugueses em Salvador já estavam de olho com o que estava acontecendo nas suas comarcas do Recôncavo. E Cachoeira, então, era o foco principal das atenções. Preocupados com o que estava acontecendo aqui no Recôncavo, a junta, comandada pelo brigadeiro Madeira de Melo em Salvador, tinha enviado pelo Paraguaçu uma escuna canhoneira. Ele tinha fechado o porto de Cachoeira, que era o principal porto, né, a principal entrada do Recôncavo para o sertão da Bahia. As comunicações e o abastecimento de Cachoeira, então, estavam fechados. No dia 25 de junho de 1822, então, aqui nessa praça, né, os cachoeiranos aclamaram Dom Pedro como Vossa Alteza Real, o príncipe regente do Brasil, reconhecendo a autoridade de Dom Pedro I aqui no Brasil. A gente tem que isso é o início oficial das lutas pela independência do Brasil na Bahia, com 3 meses de antecedência da proclamação da independência no Brasil, às margens do Ipiranga, lá em São Paulo. O povo de Cachoeira, então, a partir daqui,
né, e com os sinos da cidade repicando, tanto no Convento do Carmo, na Igreja Matriz, na Igreja do Rosário de Cachoeira. Era uma comemoração só. As comemorações duraram pouco tempo, né? A canhoneira que tinha sido mandada pelo Madeira de Melo, que estava atracada no Porto do Paraguaçu, bombardeia a cidade, pessoas morrem e imediatamente líderes cachoeiranos juntam o povo na chamada Junta de Defesa para tomar providências e não deixar que aquelas lutas continuassem acontecendo aqui. Personagens importantes da história da independência do Brasil na Bahia, como Maria Quitéria, estavam em Cachoeira nesse momento. E aqui nessa praça, os combates se deram entre a canhoneira, que estava no Paraguaçu, né, soldados portugueses que estavam aqui na cidade, né, e os cachoeiranos que então iniciam as lutas pela independência aqui nesse lugar. Nós vamos conversar agora com o artista plástico e pesquisador aqui de Cachoeira, Davi Rodrigues. Davi, a gente gostaria de saber um pouco da história dessa casa, né? A Casa de Câmara e Cadeia de Cachoeira, que é tão simbólica para os eventos da independência do Brasil na Bahia. O que é que você pode dizer para a gente sobre isso? Na verdade, quando a Cachoeira ela deixa de ser freguesia, ela é levada à condição de vila. E ao criar a condição de vila, você estabelece a forma administrativa, você cria Câmara e Cadeia. Você faz esse prédio por volta de 1698 a 1711. Então, ao fazer, você vai estabelecer o poder da vila. Então, a parte superior é a Câmara, o extinto Senado do Império, e a inferior a Cadeia. Então, você cria a forma que estabeleça as leis e a execução embaixo. Então, esse prédio, ele na verdade é a forma administrativa da Vila da Cachoeira. Na verdade, os cachoeiranos, com o descontentamento da nomeação do Madeira de Melo, começa a vir vários grupos daqui da região do Recôncavo e parar em frente à Câmara e Cadeia, para daqui então dar o primeiro ato de independência. Mas isso ocorre, é bom chamar muita atenção, que não foi uma coisa só da região de Cachoeira, foi todo o Recôncavo. Veio as pessoas de Santo Amaro, veio de Nazaré das Farinhas, vários batalhões patriotas se deslocaram das suas regiões e aqui ficou um núcleo contrário. Isso vai chamar a atenção do general Madeira de Melo, que manda uma embarcação, e isso vai levar a um momento que o povo da Cachoeira, junto com o presidente do então Senado extinto, Rebouças, levanta a bandeira e aclama o Pedro de Alcântara. Cachoeira, por conta disso, inclusive, é uma tradição que se mantém até hoje, em que, eu não sei exatamente quanto tempo, acho que uma semana antes dos festejos da independência da Bahia, o governo se transfere para aqui. Na verdade, é uma semana mesmo, eu não sei. É no dia. Na verdade, esse projeto foi uma luta nossa, eu estou inserido nesse processo como entidade. E aí, em 2007, o ex-governador Jacques Wagner, ele faz a lei, e isso deixa bem claro que o Estado reconhece essa luta que se teve da cidade de Cachoeira do 25 de junho de 1822. É bom só chamar a atenção que o calendário da independência, ela inicia justamente no 25 de junho de 1822 em Cachoeira, o 7 de setembro de 1822 nas margens do Ipiranga, temos o 7 de janeiro de 1823 na cidade de Taparica, liderado por Maria Filipa, e no final a consolidação, que acontece no 2 de julho de 1823 na cidade de Salvador. Então, por ter o início, o embrião da nossa independência, Cachoeira ela se destaca nesse evento da independência do Brasil. Então vocês vejam, e nesse lugar em que estamos agora, falando para vocês, contando essa história, é que essas decisões tão importantes para a história do Brasil foram tomadas. Espero que tenham gostado. Obrigado, Davi, pela sua contribuição. Estava olhando aqui nesse instante as sacadas dos sobrados, né? Como é que elas tentam luxo e poder. Eu acho interessante essa relação que a gente faz entre a arquitetura da cidade, né? Porque você veja, uma cidade que não está nem próxima da capital. Isso. É uma cidade que já está no interior da capitania. Né? E ela com esse casario todo que a gente está vendo, essas sacadas lindas, né? Os detalhes. Então,
Isso mostra pra gente um pouco a relação que tem desse planejamento urbano e dessa beleza de cidade que se tornou Cachoeira e o poder que o açúcar, então, vai ter no Brasil. E aí o que é que faz uma sociedade se construir dentro de uma cidade entre serras, que a gente também está entre serras, né, entre morros, né? E na realidade a gente vê que tem toda uma arquitetura e toda uma riqueza de detalhes para não perder a identidade portuguesa. Exatamente. Que é essa arquitetura, colonial, não é isso? Os sobrados, né? Aí a gente já estava olhando aqui, ó, as fumieiras da casa, né? As casas que tinham eira e beira, né? Essas casas que tem eira e beira, junto daquelas casas que só tem eira e há outras que só não tem nem beira, né? Isso é uma forma muito importante da gente estar trabalhando como é que se dividia essa sociedade. Que é uma representação da hierarquia. Hierarquia. Quem eram os grandes senhores de engenho, quem eram os pequenos comerciantes. E quem vivia com o poder do comércio local e quem vivia com o poder do comércio de exportação. O mais interessante é que a gente começa a pensar sobre tudo isso apenas olhando para as casas de Cachoeira, né? Já que nós estamos aqui, nós estamos na sacada de um prédio, né? Aqui serve como janela e como porta. E também como púlpito, né? Então, daqui as ordens eram comunicadas às pessoas. E aqui se dá o poder. Nós estamos agora na ladeira Francisco de Paula, uma das mais antigas de Salvador, aqui na região da Soledade. No início do século XIX, na época das lutas pela independência do Brasil na Bahia, isso aqui ainda não era Soledade. Tudo isso aqui era Estrada das Boiadas e era Pirajá, o local onde estavam aquartelados os batalhões de voluntários para defender os interesses do Brasil. Então, os soldados portugueses subiam por trilhas tão íngremes quanto essa ladeira, para atacar de surpresa os brasileiros aqui a partir de 8 de novembro de 1822, quando aconteceu a famosa Batalha de Pirajá. Então nós estamos aqui agora no local onde aconteceu o principal evento das lutas pela independência do Brasil na Bahia. Hoje isso aqui chama-se Praça Pedro Labatu. Porém, no início do século XIX não existia praça. Tudo isso aqui era um imenso campo com algumas casas e essa igreja aqui, que é uma igreja do século XVII, igreja de São Bartolomeu de Pirajá. Nesse local, as tropas brasileiras que vieram do Recôncavo se aquartelaram para impedir que qualquer pessoa viesse do sertão e entrasse para Salvador com comida, com medicamentos, porque a intenção era desabastecer Salvador. Os voluntários brasileiros não tinham condição de enfrentar os portugueses na batalha corpo a corpo. Os portugueses tinham armas de fogo, tinham treinamento militar. E o que é que compunha esses batalhões brasileiros? Vaqueiros, escravos, libertos, agricultores, né? Gente simples do povo que não tinha nenhuma tradição militar, que estava vindo aqui imbuído do sentimento de realmente defender Salvador da permanência dos portugueses chefiados pelo Madeira de Melo. Então foi aqui o principal ponto de bloqueio de Salvador. Em 8 de novembro de 1822, sem aguentar mais a fome na cidade sitiada, os portugueses desesperadamente decidiram atacar as tropas brasileiras. Isso foi a Batalha de Pirajá. Não demorou muito tempo não, foram 5 horas de luta. Os portugueses tendo quase vencido os brasileiros em batalha. Os brasileiros, ao invés de cumprirem o toque de bater em retirada, tocam avançar e degolar. Sem entender nada, então os portugueses achavam que os brasileiros tinham uma arma surpresa. E já muito cansados depois de 5 horas de batalha, eles decidem retirar-se e voltar para Salvador. Então, por esse acaso, né, que a gente atribui a responsabilidade ao corneta da tropa brasileira, o Luiz Lopes, que teria se enganado no toque, então os brasileiros vencem a Batalha de Pirajá. Os próximos 7 meses, os portugueses, chefiados pelo Madeira de Melo, continuam então em Salvador sem serem abastecidos dos víveres necessários, comendo peixe da Baeta dos Santos. E aí a gente vai ter o enfraquecimento cada vez maior das tropas portuguesas, que sem saída, em 2 de julho de 1823, batem em retirada para Portugal. É que o Madeira de Melo reúne os soldados portugueses e embarca de volta para Portugal. Somente a partir do 2 de julho de 1823 é que se comemora
a independência do Brasil na Bahia, porque sem as tropas portuguesas, a Bahia então pode aclamar Dom Pedro, imperador do Brasil, como Dom Pedro I. Enquanto os portugueses estivessem aqui, isso não seria possível. Uma das grandes heroínas da luta pela independência na Bahia, que lutou em Cachoeira, como a gente viu nas gravações lá em Cachoeira, lutou aqui em Salvador também, chefiando batalhões que estavam na região de Itapuã, impedindo a entrada de abastecimento para Salvador, foi Maria Quitéria. Maria Quitéria, originária de São José das Itapororocas, distrito de Feira de Santana, que corta o cabelo, se disfarça de homem para lutar junto com os voluntários pela independência do Brasil, com o nome de Soldado Medeiros. Ela foi descoberta no meio das lutas pela independência, mas ao invés de ser retirada do exército, deixaram ela ficar, né, e deram para ela uma farda com um saiote para identificar o seu gênero, e ela é considerada uma das grandes heroínas das lutas pela independência do Brasil. Após as guerras, ela foi inclusive recebida pelo imperador Dom Pedro I, né, se aposentou por ordem do imperador Dom Pedro I como uma grande benfeitora da pátria brasileira. E aqui a gente tem então um monumento a Maria Quitéria, né, essa grande mulher e heroína das lutas pela independência do Brasil na Bahia. Por esse lugar, o Largo da Soledade, entraram os soldados, entraram os voluntários brasileiros para triunfarem sobre Salvador, já desocupada pelas tropas portuguesas. Então, depois do 2 de julho de 1823, os batalhões que estavam sediados aqui em Pirajá, em Itapuã, chefiados pela Maria Quitéria, decidem então seguir essa estrada daqui, a antiga Estrada das Boiadas, e entrar em Salvador vitorioso, né, proclamando então a independência do Brasil definitivamente. A Bahia reconhece Dom Pedro I como imperador do Brasil, a ameaça portuguesa já tinha acabado. Com o centenário da independência do Brasil na Bahia, em 2 de julho de 1923, a gente tem aqui a inauguração desse prédio que é o túmulo do general Pedro Labatut, um general francês contratado pelo Dom Pedro I para organizar os baianos, os brasileiros, né, para lutarem contra os portugueses aqui. Então, pelos serviços que ele prestou ao exército brasileiro, que não era um exército, né, as tropas de voluntários brasileiros, o Labatut se transformou também em um dos heróis da independência do Brasil na Bahia. Os restos mortais dele estão aqui, então, nesse panteão, que faz parte do patrimônio histórico baiano, que remete a esse grande acontecimento. A Bahia deu régua e compasso para o Brasil aceitar lutar pela independência de Portugal. Espero que tenham gostado da aula.